Muitas pessoas passam anos acreditando que estão praticando manifestação, quando na verdade estão apenas se afastando de si mesmas. Elas fecham os olhos, criam mundos perfeitos, imaginam cenários brilhantes, mas quando abrem os olhos, percebem que nada mudou. E esse contraste silencioso vai corroendo a força interna, dia após dia. Existe uma dor profunda que quase ninguém confessa. A dor de imaginar demais e agir de menos. A dor de sentir uma esperança bonita na mente, mas um corpo que não sabe para onde ir. E essa dor é ainda maior quando há espiritualidade envolvida, porque a pessoa passa a acreditar que está fazendo algo errado, que falta fé, que falta energia, quando na verdade falta apenas uma coisa: realidade. Musonius Rufus dizia que toda prática espiritual que não se traduz em vida cotidiana é apenas fantasia refinada. Ele não atacava a imaginação, mas lembrava que virtude é sempre ação, sempre hábito, sempre chão. Essa perspectiva simples e severa, quando aplicada à visualização, desmonta uma ilusão comum. Visualizar não é escapar para um futuro confortável. Visualizar é ensaiar a ação certa, com o corpo, com a respiração, com a postura, com a identidade. E quando colocamos isso lado a lado com Epicteto, percebemos ainda mais claramente que o problema não é desejar algo grande. O problema é o julgamento que antecede o desejo, a interpretação distorcida que criamos quando visualizamos de forma fantasiosa e nos afastamos da realidade concreta. Quando visualizamos errado, distorcemos esse julgamento. Quando distorcemos o julgamento, perdemos direção. Quando perdemos direção, confundimos vibração com fuga. Há quem pense que manifestação falha por falta de fé, mas o que realmente falha é a coerência vibracional disciplinada, aquele alinhamento entre emoção, intenção, ação e corpo. Quando a visualização vira apenas um cinema interno, ela não reorganiza neuroplasticidade, não regula dopamina, não sustenta a atenção, não cria identidade. Ela gera euforia, mas não cria movimento. Por isso, tantas pessoas se sentem espiritualmente inspiradas, porém emocionalmente estagnadas, porque falta solidez. Falta lastro, falta realidade. O que você está prestes a aprender aqui não é imaginação positiva, não é escapismo espiritual, nem é a antiga promessa de que basta sentir que o universo entrega. Não. O que vamos explorar é o tipo de visualização que realmente funciona, aquela que cria direção, aquela que fortalece o corpo, aquela que reorganiza a mente para enxergar o próximo passo, aquela que sustenta propósito e disciplina, não expectativa idealizada. Existe um modo de visualizar que não cria fantasia de controle, mas sim identidade alinhada. E é isso que torna o futuro alcançável. Este vídeo é um convite para que você pare de fugir para a imagem perfeita e comece a convidar a realidade para a prática espiritual. Aqui vamos olhar para a visualização como um treino de virtude, como um exercício de presença, como um ensaio emocional para a vida que você quer construir, não para a vida que quer imaginar. Porque a verdadeira manifestação não é sobre pintar cenários grandiosos, mas sobre construir passo a passo quem você precisa se tornar para sustentá-los. A dor silenciosa do sonhar demais e agir de menos. Há um tipo de sofrimento que quase ninguém menciona, mas que corrói por dentro. O sofrimento de criar mundos lindos na mente e continuar preso à mesma rotina no dia seguinte. Quando a pessoa imagina o futuro perfeito, sente um pico de esperança, uma onda quente de possibilidade, como se algo finalmente estivesse se movendo. Mas nada se move. O corpo permanece parado, a vida permanece igual, e a mente começa a se acostumar com esse alívio momentâneo. Esse mecanismo cria um pico de dopamina sem lastro que engana a consciência com a sensação de progresso, quando na verdade não houve nenhum passo real. É como se o cérebro estivesse sendo recompensado por algo que não aconteceu. E pouco a pouco, essa prática vai drenando motivação, clareza e força espiritual.
É um alívio que anestesia, não que transforma. Muitas pessoas confundem esse brilho emocional com intuição, mas, na maioria das vezes, é apenas a tentativa do corpo de escapar da estagnação que não sabe enfrentar. A distorção pouco falada, visualizar o final sem treinar a identidade. Grande parte do sofrimento espiritual nasce de um conflito interno entre o que se imagina e quem se é. As pessoas tendem a visualizar resultados grandiosos, mas não visualizam a identidade que precisa sustentar esses resultados. Neurocientificamente, isso cria uma ruptura entre o autoconceito e a imagem mental. Espiritualmente, cria uma vibração incoerente, na qual o desejo está elevado, mas o corpo vibra na frequência da escassez, do medo, da dúvida. A manifestação não falha por falta de fé, mas pela falta de um eu capaz de sustentar o que se deseja. E essa distorção se torna ainda mais dolorosa quando o indivíduo acredita que está fazendo tudo certo espiritualmente, mas, na verdade, está praticando uma visualização desconectada da própria realidade interna. Quando a imagem idealizada é muito maior do que a identidade atual, o corpo não encontra direção. Ele sente distância. Ele sente inadequação. Ele sente que não pertence ao que imagina. Revelação contra-intuitiva. Imaginar o perfeito pode atrapalhar. A mente humana tem uma tendência perigosa. Quando imagina algo perfeito demais, cria um cenário impossível de ser replicado no mundo real. Isso gera ansiedade, porque nada consegue se aproximar daquela imagem idealizada. Gera procrastinação, porque qualquer movimento parece pequeno demais diante da fantasia construída. Gera autossabotagem, porque o cérebro teme fracassar ao comparar a experiência concreta com a versão brilhante que inventou. A imagem perfeita se torna tão confortável, tão segura, tão controlada, que a pessoa inconscientemente evita qualquer ação que possa arranhar essa fantasia. É como se a imaginação virasse um refúgio estético onde nada dói, mas também nada acontece. E com o tempo, a mente passa a proteger mais a fantasia do que a própria evolução. Técnica aplicada. Visualização por camadas reais. Existe um caminho mais claro, mais saudável e mais transformador. Um método que não promove fuga, mas presença. Ele começa com algo simples: visualizar o contexto real, o cenário atual, com suas limitações, com seus recursos, com o que existe aqui e agora. Em seguida, em vez de imaginar o resultado perfeito, imagine apenas o próximo passo, um único movimento, e veja como seu corpo precisaria se deslocar para realizá-lo, como seus músculos responderiam, como sua respiração mudaria. Por fim, visualize a sensação emocional depois da ação, não depois do sonho final. Sinta a calma, a firmeza, a clareza que surgem quando algo é feito, por menor que seja. Esse processo reorganiza a dopamina, porque recompensa a ação e não a fantasia. Reduz a ansiedade, porque diminui a distância entre quem você é e o que deseja. E cria coerência vibracional, porque a emoção passa a acompanhar o movimento, não a idealização. Sinal silencioso de fuga espiritual. Há um indicador discreto, quase invisível, que mostra quando a visualização está se tornando fuga. Depois de imaginar, você se sente eufórico, mas desorganizado, inspirado, mas improdutivo, esperançoso, mas paralisado. A mente se ilumina, mas o corpo não se move. A sensação é suave, bonita, quase sedutora, mas algo dentro permanece estagnado. Isso não é intuição, nem presságio, nem sinal espiritual. É apenas o corpo mostrando que foi anestesiado por uma imagem que não cria direção. A verdadeira visualização não deixa você confortável, ela deixa você inquieto. Ela provoca movimento, ela faz o corpo querer levantar, ajustar a postura, respirar de outro jeito, porque a visualização que funciona não cria um sonho brilhante, ela cria urgência silenciosa. Ela desperta o desejo de viver o que foi imaginado e não apenas sentir o que foi imaginado.
O fundamento pouco discutido. Visualização é ensaio neural. Existe um ponto essencial que quase nunca é mencionado quando se fala sobre manifestação. O cérebro não diferencia completamente imaginação de prática. Quando você imagina algo com realismo, com presença, com corpo, áreas do cérebro responsáveis pelo movimento e pela tomada de decisão começam a se ativar como se você estivesse realmente executando aquela ação. Isso não é simbólico, é fisiológico. A visualização, quando feita de forma verdadeira, prepara as redes neurais que sustentam o comportamento. Ela cria trilhas internas para que o corpo reconheça o caminho quando chegar o momento de agir. A manifestação, nesse sentido, não começa com vibração, começa com ensaio. Começa com a mente aprendendo os gestos internos que antecedem o movimento externo. E quando compreendemos isso, percebemos que visualizar não é apenas imaginar, é treinar, é ensaiar o que você está prestes a se tornar. O modelo espiritual praticável, intenção que respira no corpo. Há uma diferença profunda entre intenção mental e intenção vibracional. A intenção mental é como um pensamento flutuante, bonita, elevada, mas solta no ar. Já a intenção vibracional atravessa o corpo. Ela muda a respiração, abre o peito, ajusta o ritmo interno, cria uma sensação de direção que pode ser percebida fisicamente. Quando emoção, atenção e direção se alinham, o corpo inteiro entra em coerência. É por isso que tradições antigas falavam sobre energia, frequência, campo. Na prática, isso significa que toda visualização precisa atingir o corpo e não apenas o intelecto. Se a visualização não altera sua postura interna, ela continua sendo fantasia. Mas, quando o corpo responde, mesmo que de maneira sutil, a visualização começa a ganhar substância. Ela deixa de ser apenas uma imagem e passa a ser um estado. E é esse estado que reorganiza a vibração de maneira autêntica. Quebra de expectativa. Mais importante que ver é sentir o microdesconforto da ação. Existe um equívoco muito difundido, a ideia de que visualizar a vitória é suficiente para atrair a vitória. Porém, as maiores transformações acontecem não quando você visualiza a conquista, mas quando visualiza o desconforto necessário para conquistá-la. A mente precisa ensaiar não apenas o resultado, mas o esforço, o desconforto, a disciplina, a renúncia, o passo pequeno e imperfeito. Quando você se vê sustentando o processo, algo poderoso acontece. A frequência interna muda. Ela deixa de vibrar na expectativa do que pode vir e passa a vibrar na identidade de quem está se movendo. Musonius Rufus dizia que nada pode ser virtuoso se não for treinado no esforço. Visualizar o esforço é o que transforma vibração em identidade e identidade em ação. Técnica de coerência vibracional em 5 minutos. Para que a visualização deixe de ser fantasia e se torne prática espiritual, é necessário que ela se organize em pequenas etapas, simples e precisas. Primeiro, imagine apenas o próximo movimento concreto, aquele que está ao seu alcance imediato. Depois, perceba a tensão do corpo ao imaginar esse movimento, porque todo passo real desperta algum grau de resistência interna. Em seguida, ajuste a respiração até que essa tensão e a imagem se harmonizem, como se o corpo estivesse aprendendo a sustentar o que a mente visualiza. Observe a emoção resultante, que não deve ser euforia, mas calma ativa, aquela sensação de prontidão tranquila. E finalize com um pequeno ato físico que sinalize compromisso, algo que marque no mundo concreto a intenção que foi treinada internamente. Esse pequeno gesto é o ponto onde identidade encontra ação. História real, sintetizada. Havia uma mulher que tentou, durante 3 anos, manifestar um novo trabalho. Ela seguia todos os rituais de visualização tradicionais. Via o escritório ideal, imaginava o salário, sentia o entusiasmo de uma nova vida. Mas, por algum motivo, nada acontecia.
Até que um dia ela percebeu que nunca visualizava o que realmente importava. O primeiro passo desconfortável: mandar mensagens, organizar portfólio, se expor. Ela apenas imaginava o fim, não o caminho. Quando trocou a visualização idealizada por microvisualizações realistas, corporais, práticas e orientadas ao próximo movimento, algo mudou. Em 45 dias, surgiram propostas concretas. Não foi mágica, não foi coincidência, não foi apenas espiritualidade, foi coerência emocional, foi identidade alinhada, foi corpo, intenção e ação vibrando no mesmo eixo. A visualização que funciona não promete mágica. Ela reorganiza a identidade que você carrega, a forma como seu corpo respira e a direção que a sua emoção sustenta. Ela não cria atalhos, ela cria coerência. Musonius Rufus ensinava que nenhuma prática espiritual tem valor se não puder ser vista na vida diária, nos hábitos, nos gestos pequenos, nas escolhas repetidas. A visualização, para ele, não seria um recurso para escapar do presente, mas um treino íntimo de virtude, porque tudo aquilo que você ensaia internamente prepara o terreno do que você vive externamente. Quando compreendemos isso, percebemos que visualizar não é acreditar que algo virá até você, e sim construir a disposição interna necessária para caminhar em direção ao que deseja. Marco Aurélio lembrava que a alma se tinge da cor dos pensamentos. Isso significa que aquilo que você visualiza é a tinta que colore seu mundo interior, mas são suas ações que seguram o pincel. Pensamentos moldam, mas ações consolidam. Visualizações inspiram, mas são escolhas concretas que constroem. Quando essas duas forças se alinham, algo profundo acontece. Você deixa de depender da fantasia do futuro e passa a depender da solidez da identidade que está cultivando no presente. O verdadeiro poder da manifestação não está em imaginar o que deseja, mas em tornar-se a pessoa que sustenta aquilo que imagina. Porque sonhos grandes desmoronam em identidades frágeis, mas florescem em identidades disciplinadas, presentes e coerentes. A visualização que funciona é aquela que não te afasta do mundo real, e sim te prepara para enfrentá-lo com mais coragem, clareza e responsabilidade emocional. Ela afasta o excesso de expectativa e aproxima o compromisso diário. Ela troca a euforia da fantasia pela serenidade da ação. Este é o convite final: transformar a visualização em algo menos perfeito e mais real, menos brilhante e mais profundo, menos efêmero e mais enraizado. Que cada imagem mental se torne um ensaio da sua postura, da sua disciplina e do seu movimento. Que cada intenção encontre um corpo disposto a sustentá-la. E que cada passo, por menor que seja, coloque sua vida na direção do que você visualiza, não como promessa, mas como caminho. Se este vídeo te fez bem, curta, compartilhe, inscreva-se e continue esta jornada estoica conosco.